Fechou? Fechou. Então, Super de acordo. vamos lá, tá gravando. Eita, que a reunião tá boa aqui, entre os sócios do Pode Escutar, Pode Falar. A gente tá vendo aqui como é que vai ser o nosso final de ano, né? Já estamos em dezembro, gente. Mas muita coisa boa, sempre, sempre é o nosso objetivo trazer para vocês muita coisa boa, muita informação. E nesse, né, episódio dessa quarta-feira, o que nós queríamos era desmistificar muitas perguntas que chegam no nosso Instagram da Audionorte, que chegam no meu, Lizzy Patti, como fono, né? Tá uma comédia o meu Instagram, Cauê. Tá uma comédia boa, uma comédia sobre o maternar, né? Porque dividir com vocês esse maternar, dividir aqui, né, esse desenvolvimento infantil no nosso Pode Escutar, Pode Falar, faz todo sentido pra gente, né? Que somos mamães, papais, Sim. né? Eu sou da área da saúde, né? O Cauê já apresentou os filhos dele pra vocês aqui. Quer dizer, a Aurora já veio aqui? A Aurora Aurora tem que não veio. aparecer, o João que já O veio, João já veio. né? Sabe que a Maria Júlia também Também nunca não, só apareceu. veio o meu João. É Gente, verdade. calma que vai ter episódio com as nossas meninas. Promessa é dívida aqui pra vocês também, viu? Pra gente trazer. Mas a gente dividir com isso e o quanto a gente aprende fazendo o Pode Escutar é o que a gente deseja que você que tá aí, a nossa audiência queridíssima, é que vocês também aprendam junto com a gente, né? Então, assim, o nosso maior orgulho é quando alguém vem falar com a gente e nos referencia como, é você que faz o Pode Escutar, você que apresenta o Pode Escutar, né? Você que tá ali, eu já te vi no Pode Escutar. Ou então é muito legal, gente, eu sou mãe e não perco um episódio. Isso é muito legal e gratificante também. Demais, demais, demais. Então, a gente quer começar Se inscreva. agradecendo, pedindo aí, quem ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo. Nos ajude a compartilhar, né, os nossos episódios. Não só os que fez sentido para você, porque a gente sabe que para outra pessoa pode ser um sentido diferente, pode ser algo diferente que ela precise ouvir. E a gente traz aqui, sobre tudo do desenvolvimento infantil, a gente traz. O episódio passado falamos sobre obesidade infantil, né, um tema relevante, importantíssimo, pelo crescimento, né, grande que a gente está vendo aí realmente de crianças dentro ali do diagnóstico da obesidade. Então, sempre a gente agradece muito a tua opinião, a tua sugestão de temas, e esse da obesidade não foi diferente. Obrigada pela sugestão, e tão logo a gente acata e já vai atrás de profissionais experts no assunto para dividir e compartilhar, né, os seus conhecimentos nessa noite com a gente. E hoje eu tô muito feliz, nervosa também, eu diria, né? Eu falei, ainda não sei se o Rodrigo já estava gravando, mas ela tá me dando dor de barriga, né? Porque hoje sou eu que vou responder algumas das principais perguntas que nos enviam, né, nos nossos Instagrams. E hoje quem vai ser o entrevistador da noite? Tcharam! Vou tentar fazer o meu melhor entrevistando essa pessoa que sabe entrevistar como ninguém. Então, eu fico ali só aprendendo ali nos bastidores. Espero fazer o melhor. Vai fazer, eu tenho certeza. A pessoa já faz o melhor editando os nossos vídeos. Ele que cuida das minhas redes sociais também, né? Então, do Pode Escutar e a da Audionorte é o Cauê que está por trás, né? Que sempre responde vocês também quando enviam lá perguntas e participam das enquetes, das sugestões, né? O Cauê tá ali sempre respondendo vocês com a maior atenção e carinho, e também é o que faz as edições, né, do nosso Pode Escutar, Pode Falar. Então, muito bom. Estamos aqui com o editor e a host. Eu gosto desse nome, host. Gente, muito Falando nisso, eu só lembro do Thiago. Host? Primeiro episódio. Primeiro episódio. Gente, se quiser me ver nervosa apresentando, é o primeiro episódio. Pode ir lá. Eu não, diria pode outro... ir lá, porque assim, teve uma evolução boa, né? E como é bom a gente assistir, porque de vez em quando eu assisto uns das antigas, os primeiros, Cauê, e aí eu vejo que realmente, assim, eu falei, caramba, que evolução boa, né? Porque a gente vai pegando o jeito da câmera, né? E a gente vai aprendendo a lidar com o texto, né? Com as perguntas, o momento certo, o bate-papo, deixar o nosso entrevistado realmente também de uma forma mais à vontade, né? Para que ele se sinta à vontade também. Você vai fazer isso comigo hoje? Você vai me deixar sentir à vontade?
É um aprendizado, saber Assim como eu espero. conduzir, né? E a gente vai aprendendo. Vamos lá, Mas, gente. mas eu diria que esse não foi o episódio que eu tive mais nervosa, né? O episódio que eu tive Não, mais nervosa foi com o Zé com o Carlos. Zé Carlos. Gente, aquele dali foi muito absurdo pra mim. É. Porque o primeiro que, assim, eu tinha que chamar ele de doutor, e aí me enrolava toda aqui no doutor. Não vou falar o segredo desse episódio, não vou falar, né, Rodrigo? Não vamos falar. Mas, assim, fiquei nervosa pra caramba. Talvez realmente mais nervosa do que eu vou ter que É, responder coisas que realmente também são da minha expertise, né? do Hoje teu nós dia a dia. fizemos um bate-bola sobre mitos e verdades do desenvolvimento infantil da minha área, tanto na audiologia quanto na fonoaudiologia também. Fica que vai ser muito legal. E já começa a compartilhar, porque de desenvolvimento de linguagem e auditivo, eu amo falar, é a minha expertise, e hoje a gente vai desvendar os principais mitos e verdades que nos encaminham ali de perguntinhas, não só nas caixinhas de perguntas, mas no nosso Instagram, né? E a gente foi juntando essas perguntinhas para colocar aqui nos nossos mitos e verdades. Colocar pintinho na boca de alguém vai fazer falar? Na Lua, quando, né? Não tem. Vamos lá, gente. Vamos entender um pouco mais sobre os principais mitos e verdades. Eu vou desmistificar nessa noite. Pá! Tem um negócio aqui de mito ou verdade? Pá! Né? E a pessoa aperta aqui, não tem um negócio. Pé! Mito ou verdade? Aí a gente fala mito, verdade. E assim, você o mais direta possível. Muito provavelmente esse episódio vai ser mais curto, mas porque a gente vai ser claro e objetivo aqui nas respostas também. E vamos ver se o Cauê vai ser um bom apresentador, porque aí, se vocês gostarem, inclusive, de vez em quando eu posso ter férias. Entendeu? Entendeu? Já podem colocar aqui embaixo, tipo assim, olha, já sabem, né, que quando, tipo, a Izzy não tá, o Cauê vai lá e apresenta, faz tudo, edita, É, apresenta, faz tá o certo. roteiro. Ah, né, Tá querido? certo, Bom, e aí eu é por vou, aí. viajo, depois a gente troca. Não, eu não vou conseguir fazer a tua parte. Não, parou, gente, a brincadeira. Não, né? Esquece. Pode cortar essa parte até depois, viu, meu editor? Tá. Você corta essa parte aí que eu não gostei da Preto e brincadeira, branco, não. preto e Porque se branco. bota pra mim, pra eu mexer em alguma coisa Ah, de mas editar. ela tem habilidade com edição. Ah, Ah, tem só dos habilidade com vídeos edição. engraçados. Vamos lá, vamos lá. Ó, Preparados? mas eu posso dizer que fiquem ligados no episódio, porque ela é referência na área dela. Não só aqui na nossa região, mas como o Brasil todo, e isso a gente já percebeu, e a gente tem inúmeros depoimentos de outros profissionais que te têm como referência. Então, fiquem ligados que não é só o humor que existe no perfil dela, pelo contrário, é um humor sério, que tudo tem um fundamento por trás daquela brincadeira ali, não é? Verdade, verdade. Eu adoro compartilhar também. Muito obrigada, viu, pela minha apresentação. É. Obrigada. Mas, enfim, sou Izzy Patrícia e você é o... Cauê Jucá, Nós somos do Pode Escutar, Pode Falar e vem com a gente nos nossos mitos e verdades. é isso. Izzy, a audição, assim como a visão, vai melhorando gradualmente após o nascimento do bebê? Mito! Hum, Foi muito legal porque a gente teve aquele episódio com a doutora Karina, em que uma das primeiras coisas e orientações que ela falou foi que o bebê ele vai desenvolvendo a sua visão até 5 anos de idade. Né? Então, assim, o bebê ele nasce com uma visão ali mais turva, tem até vários relatos e artigos, trabalhos que mostram que a visão do bebê, quando ele está mamando, é do rosto da mãe, é daquela diferença, né? Ali que ele consegue enxergar melhor ali, é quando está nessa proximidade. E ela bem explicou que vai até os 5 anos de idade. E o do bebê não. Ele desenvolve ainda na 26ª semana intraútero. Né? Então ele já começa a ouvir e identificar a voz do papai, da mamãe. No entanto, que tem vídeos lindos de bebês que nascem e a mãe fala, o pai fala e acalma o bebê, porque ele já está te ouvindo muito bem, né? Então o desenvolvimento ele vem intraútero, então é mito. E inclusive uma das coisas que nós mais frisamos em diversos episódios aqui no Pode Escutar foi de que existe uma janela de oportunidade para se incentivar e estimular essa criança, principalmente de uma forma auditiva, se a gente quer que a linguagem, que é um dos principais canais sensoriais para esse desenvolvimento acontecer, de linguagem e de fala, tem que ser através do auditivo, do visual, do tato, mas principalmente pelo auditivo.
é estimular essa criança, porque essa janela de oportunidades vai até os 3 anos. Até 3 anos essa criança está uma esponjinha, absorvendo tudo, e esse aprendizado vai acontecer da melhor forma possível. Então, essa primeira, mito. Você diria que o ideal é que a partir da 26ª semana, mamãe e papai Canta, começa a brincar, conversem cantar, com a exatamente. barriga. Desde ali da gestação, é você brincar, é você falar, contar histórias, cantar. Desde ali já vai fazer sentido, viu? Super importante. Vamos lá. Mito ou verdade? Crianças com atraso na fala podem ter problemas auditivos? Super verdade, né? Podem sim ter problemas auditivos, inclusive é uma das primeiras coisas que se deve duvidar, né? Então, hoje em dia, a criança está com atraso de fala, autismo, né? E eu acho muito legal quem levantou, de fato, a bandeira do autismo, porque foi algo que abriu os olhos de muitas famílias para procurar ajuda de uma forma precoce. E isso realmente fez um sentido muito grande para muitas crianças. Mas eu espero que eu levante também a bandeira do desenvolvimento auditivo, para que se olhe mais para esse desenvolvimento auditivo. Porque, Cauê, segundo uma associação americana de audiologia e desenvolvimento de linguagem, que é a ASHA, ela preconiza que 60% das crianças com atraso de fala ou com alterações na fala é por conta de uma alteração auditiva. E essa alteração ela pode ser permanente ou não. Aquela perda que pode ser irreversível ou uma perda que é reversível através de tratamentos, né? Então, uma das principais causas são crianças com otites de repetição, né? Que já tivemos episódios aqui falando Sim. sobre dor de ouvido, falando sobre otites, porque muitas vezes a otite, que é a inflamação, a infecção do ouvido, né, de uma parte dali do ouvido da criança, muitas vezes ela é assintomática. Ou pode dar só uma febrezinha, mas muitas vezes não envolve dor. E aí é isso que faz com que passe despercebido. E essa criança não vai saber qualificar que ela não está ouvindo bem, que ela está com o ouvidinho tampado, que ela está com uma sensação, né, de plenitude, como se estivesse descendo no avião, gente. Essa é a sensação, né, que parece que tampa o nosso ouvido e volta, e a gente fica com aquela sensação de ouvido abafado. E isso daí perde uma qualidade importantíssima para esse desenvolvimento de fala acontecer. Não só qualidade, como intensidade também. Então, como que a gente consegue prevenir esses casos de perda de audição que são reversíveis com tratamento, com acompanhamento, fazendo justamente um acompanhamento médico. Então, levando o seu bebê regularmente no médico otorrinolaringologista e fazendo os exames audiológicos também. E as principais fases para você levar o seu bebê para fazer a avaliação auditiva, quando nasce, faz o teste da orelhinha. 3 meses depois, né, ou 6 meses depois, você pode repetir a avaliação auditiva. Se falhou no teste da orelhinha, 1 mês depois você tem que repetir o teste da orelhinha novamente. Se ele passou no teste da orelhinha, 6 meses depois é importante já fazer as primeiras avaliações auditivas e não somente o teste da orelhinha. E com 1 ano de idade, esse bebê precisa passar de novo por uma avaliação. E depois, a cada ano, fazer o acompanhamento auditivo dessa criança, principalmente em crianças em fase escolar. Né? Então, sim, é verdade, e é uma das maiores possibilidades do atraso de fala acontecer, são por alterações auditivas. E existe como a mãe identificar que esse atraso de fala está relacionado realmente a esse problema auditivo? Tá sim. Por exemplo, se a gente for pensar nos graus de perda de audição, se a gente pensar num grau severo e profundo, que são os piores graus, essa criança ela vai dar sinais mais fáceis de serem reconhecidos pelos pais. Então, se pensar que é um grau muito elevado, que essa criança só vai ouvir barulhos altos, é mais fácil essa mãe identificar que ele não acorda com barulho, que ele precisa de muita repetição, que ele aumenta muito o volume da televisão, que ele não olha para o chamado do nome, que ele não olha para um bater de porta, que ele não olha quando, sabe? Então, assim, são várias características mais fáceis de serem percebidas no dia a dia, de que, opa, tem alguma coisa, né, provável ali na audição dessa criança.
Porém, Cauê, quando a gente vai para graus menores, como um grau leve, um grau moderado, essa criança ela te deixa em dúvida sobre, ela ouve, mas de repente ela não entendeu. Para um adulto é mais fácil falar assim, oi, não entendi, repete. Para uma criança não. Ela vai muitas vezes, se você, dependendo da proximidade que você esteja dela, e ainda falar de frente, ela vai te entender, ela vai te ouvir. Porque num grau leve ou moderado, ela te ouve, mas ela precisa de uma intensidade maior para isso. Só que você não consegue medir qual é essa intensidade. Se você se distancia mais dela, você percebe que ela fica mais dispersa. É uma criança que ela é muito agitada, parece que não ouve o teu não. Parece que não entendeu o que você falou. Vai lá no seu quarto e pega a bola que está em cima da mesinha da sua cabeceira. E aí ele vai no meio do caminho, ele volta e fala assim: mãe, é o que mesmo? É o quê? A cola? A bola? E começa a confundir coisas próximas, palavrinhas próximas, né? Ou então é aquela criança que aumenta o volume da televisão e te ouve só no terceiro chamado do nome. Então é uma criança que na escola tem dificuldade de aprendizado, é uma criança que parece mais dispersa no mundo da lua, ou é uma criança que está muito quieta, né? E tem mais dificuldade na absorção do conteúdo. Então, são essas crianças que a gente precisa ficar atento para tão logo levar para uma avaliação auditiva. E eu falo mais, Cauê. A avaliação auditiva, mesmo quando você não nota absolutamente nada, ou que o teu coração de mãe não te aponte nada que desabone esse desenvolvimento auditivo da tua criança, tem dias que essa criança pode estar ouvindo bem, tem dias não. Então, assim, existem patologias que pode haver flutuação dessa audição, né? Então, assim, a gente precisa levar essa criança anualmente para fazer um check-up auditivo, porque essa audição ela pode mudar dia após dia. Hoje ela pode estar assim, amanhã, né? Então, não é o teste da orelhinha que vai falar assim, olha, passou e agora está tudo bem. Então, esse acompanhamento é a chave de um bom desenvolvimento de linguagem, de fala do seu filho. Então, é a gente se certificar de que ele está ouvindo bem. E mesmo quando tem, Cauê, um diagnóstico fechado já, até em crianças pequenas, né, menores às vezes que 3 anos, dependendo da expertise do profissional, e ele já diagnostica a criança com o TEA, por exemplo, isso não faz com que não possa existir associado uma perda de audição. Então, o que mais a gente tem visto é que associam o TEA a uma criança não verbal. Ah, ele é TEA não verbal. Mas muitas vezes pode estar ali uma perda de audição também associada e que vai muitas vezes passar despercebido pelos olhos dos profissionais, né, que atendem e tão logo dos pais também. Então, vamos ficar atento, porque esse desenvolvimento de linguagem, esse desenvolvimento de fala, o desenvolvimento da escrita, o aprendizado escolar, ele necessita de uma boa audição. Esse era até o próximo mito, que é crianças com atraso de fala. Significa também que possuem algum transtorno associado, como o TEA? Tá vendo? Então, é uma verdade. Ele permite, né, que tenha associado ao TEA. Sim, é uma possibilidade de ter associado a perda de audição também. Então, por isso que a gente precisa realmente ficar mais atento a esse desenvolvimento e ao Eu acompanhamento. não sei se eu cheguei a te contar, quando a gente inscreveu a Aurora na creche, a Aurora levou muito tempo para falar, né? Sim, Atraso ela de foi fala, comigo. não sei se você lembra. E aí, uma das possibilidades que a escola, que as professoras levantaram foi, ela tem TEA, Uhum. né? Uhum. Então, Uhum. isso pairou ali na cabeça da Carleira durante muito tempo. Claro, como Afinal de não, né? contas, Como não? a gente tem o João, né? Uhum. O nosso primeiro filho, ele possui Sim. o TEA, e aí ficou ali, naquela expectativa ali, será que tem, será que não tem? É só um transtorno de fala, né? Um atraso de fala, ou algum transtorno Associado ali. associado, um TDL. Não necessariamente o TEA, Não né? O TDL, que nós já falamos também em episódios aqui, Sim. né, sobre o TDL, foi muito legal, porque existem características muito, muito, muito parecidas com o TEA, mas que são um desenvolvimento diferente e uma necessidade diferente de acompanhamento também.
né? Mas é isso, é o que eu falei. As pessoas levantaram tanto a bandeira do TEA e eu acho isso sensacional. Eu falo que foi um ganho para a sociedade muito grande, o abrir dos olhos de todo mundo, não só para quem tem, para quem convive com crianças, né, com o TEA, mas para quem não convive também entender, né, como é esse desenvolvimento e saber lidar com ele também. Então eu acho fantástico. E é por isso que eu tô sempre trazendo, né, profissionais da nossa área também, para a gente também levantar essa bandeira. Sim. Teve o episódio recente agora com a Gabriela Ivo, sensacional também, para falar sobre a avaliação auditiva infantil, né? E a necessidade da gente realmente levantar essa bandeira para a importância de tão logo a gente despertar para que para essa avaliação acontecer, para que a gente minimize, né, os atrasos de fala por conta de uma alteração auditiva. É verdade. Isso leva ao próximo mito ou verdade, né? A gente estava falando sobre a Aurora e eu lembro que eu dizia para minha avó, ela não está falando, né? A minha avó dizia assim, é preguiça, meu filho, você vai ver, você vai ver que daqui a pouco ela vai estar falando pelos cotovelos. Né? Cadê meu botão vermelho? Pé, pé, pé. Existe preguiça para falar? Tá, né? Tipo, calma, vamos falar dos patrocinadores. Olha só. Poligastroendoscopia avançada, muito obrigada e parabéns por essa equipe diferenciada e por tantas especialidades que tem hoje lá, né? Então, anestesia, cardiologia, cirurgia geral, plástica, geriatra, gastropediatra, ortopedia, otorrino, oftalmo. Então, assim, você viu que o carro-chefe antes era, eu sempre falo, a endoscopia, a colonoscopia, mas é gigante hoje as especialidades que tem para oferecer. E nós já temos 2 poligastros, uma na Almirante Barroso, que é a matriz, e tem outra lá no Parque Office também, na Augusto Montenegro, com diversas especialidades em ambas. E hoje a HPOLI. estrutura. E hoje a HPOLI, né? Então já saiu essa matéria também, que agora já é Hospital Dia, né? Então já não é mais de tantas especialidades e procedimentos e exames que tem lá dentro da Poligastro, inclusive laboratório, né? Exames laboratoriais tem lá também, eles têm a parceria com a Amaral Costa. Então, de exames lá também tem tomografia computadorizada, tem ultrassom, né? Então, é fantástico hoje o que tem realmente a Poligastro para oferecer para os seus pacientes. E uma estrutura física, gente, sensacional. Um atendimento diferenciado desde o telefone, do agendamento da consulta, ao atendimento das recepcionistas também. Então, assim, estão em constante renovação de treinamentos, sabe? Participaram de um treinamento, né, recente, assim como a nossa equipe lá da Sim. Audionorte também, né, com a Andréa Soares, com a Andréa Ladeira, que veio, né, de outra cidade para dar uma palestra sobre atendimento, os diferenciais no atendimento, né, para o nosso público, para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Então, assim, sensacional. Poligastro, parabéns por tantos diferenciais que vocês nos trazem enquanto cliente, enquanto paciente também. E parabéns por essa equipe belíssima e diferenciada de especialistas que compõem hoje, né, a equipe aí da Poligastro. Parabéns. Passione, eu tô amando gravar com os acessórios da Passione. Como é que eu faço? Né? Então, Passione, maravilhoso ter vocês como parceiro, de verdade, porque eu já amo, eu já tenho joias e semijoias da Passione há muito tempo. Né? Então eu já tenho um acervo, uma coleção lá em casa, sem brincadeira. E aí, como eu vinha, e muitas pessoas começaram a me perguntar, Isa, eu amei o brinco que tu tavas. Isa, o anel que você tava, né? Eu adorei. Inclusive, quem quiser fazer parceria com roupa, tá? Pode mandar para host. Pode mandar para host também. A gente tem que vender um peixinho aqui, né? Com certeza. Então, assim, a Passione foi lá, na hora que eu comentei, né, com a Michelle e o Júnior, um beijo para vocês, viu, meus queridos? E estão sempre me salvando esses dois, que eu falo assim, gente, na minha cabeça, eu tenho aniversário. Quando, Izzy? Hoje? Parece eu pedindo as coisas para Carlena, né? Carlena, tem aniversário. Quando? Hoje? Não, amanhã, de manhã. Ela, meu Deus, o que eu vou fazer para... É isso, eles sempre nos atendem com o maior carinho e quebram a minha árvore, viu? Porque quando eu vejo assim, olha, eu tenho um aniversário, traz para mim, eles me mandam as opções.
E aí eu escolho e eles deixam em casa. Maravilhoso. E a Passione fica lá no IT Center, tá, gente? Então, assim, vale a pena conferir também agora, para o final de ano, para as festas, os acessórios que a Passione vai trazer de novidade. Fiquem atentos, viu? E claro, Cauê, presta atenção. Clínica Audionorte Saúde. Lá a tia Izzy atende e foi... Inicialmente, é interessante essa história, né? Inclusive, ainda tá lá até no perfil do Pode Escutar, né? Que fala que é o podcast da Clínica Audionorte. Porque começou mesmo com um projeto da clínica. Seria falar só sobre a expertise que a Audionorte tem e atende, né? Reabilitação auditiva, diagnóstico auditivo, que é a nossa paixão, é a minha paixão, né? E a gente faz isso em equipe lá. Tem a Juliane, que já participou aqui. Já trouxemos vários profissionais, na verdade, da Audionorte Saúde, que atendem na Audionorte aqui, né, para falar no nosso podcast, porque inicialmente era para falar sobre diagnóstico, avaliação e reabilitação auditiva e de linguagem das crianças, né, dos jovens, adultos, adolescentes, idosos, enfim, porque lá, olha só, nós temos otorrino, diagnóstico audiológico, reabilitação, avaliação do tratamento e zumbido, a avaliação do processamento auditivo, que nós já falamos aqui. Com a Neruna. Terapia de cabine, a Neruna faz, eu faço também. Exames otoneurológicos, não só a avaliação, como a reabilitação também, né, com a Rafa. Inclusive, a Rafa tem que vir aqui com a gente. Fonoterapia em diversas áreas, né, medicina ortomolecular, doutora Jaqueline, né, que também está lá com a gente, psicopedagogia, a Rafa, e o laboratório de prótese, o Eric, é sensacional ali. Inclusive, equipamentos audiológicos da região estão indo para lá. E o Eric dando conta, viu? O nosso técnico lá, parabéns, Eric, né? A Elaine vai ficar com ciúme, mas ele é o meu melhor funcionário. Um beijo, viu, minha equipe toda. E parabéns por fazerem da Audionorte também uma clínica diferenciada. Lenoca! Esse aqui é de quem, Cauê? Meu, né? Não, eu que tô é do convidado. Eu vou ficar com ele aqui. Esse é meu, né? Não, eu tô sendo entrevistada, você que vai me entrevistar, então quem vai ganhar sou eu. Mas Lenoca, é muito sensacional esse biscoito de Lenoca, olha, já deu briga com Maria Júlia lá em casa. Porque, olha, agora ele tá no quê? Natalino já, né? Olha aqui. Um bonequinho de neve, esse, aqueles biscoitinhos, né, do formato de biscoitinhos natalinos. E ela tá com um cardápio que hoje mesmo eu pedi, né? Ela lançou hoje. Ela lançou hoje e eu pedi, né? Que dia vai sair esse episódio aqui, né? Já vai sair perto do Natal. Dia 16. Dia 16, 17, 18. 18, esse. Dia 16 é segunda? Né? Na quarta-feira, dia 18. Ainda dá tempo, você que está assistindo hoje, dia 18, ainda dá tempo de pedir o cardápio natalino de Lenoca. Se ela tiver com a agenda cheia, sorry, mas ela tá com um cardápio sensacional, sensacional. Já pede para ela, porque não só para tua confraternização em casa, com bolos, salgados, mas também para você presentear alguém. Né? Então tem, olha, o presentinho dos biscoitinhos, tem biscoito recheado, tem mini panetones de 3 tamanhos diferentes. Então, assim, eu levei para todas as professoras, né? Nossa turma, a gente se reuniu, o João tem 11 professores, e a gente levou para os 11 professores, né, no último dia de aula, como uma forma de agradecimento, né? Então, assim, é muito legal a gente presentear alguém e com isso aqui, ó, é dos deuses. Lenoca, obrigada desde o início, Lenoca e Audionorte junto com a gente, né? Com certeza. E olha só que outro parceiro legal que a gente tem. Gente, eu tô sempre arrumada. Todo mundo fala assim, Izzy, você tá o tempo todo... Gente, eu tô linda o tempo inteiro nesse podcast por conta de Fast Escova e da equipe maravilhosa que tem lá. Fast, obrigada, não só pela segurança, pelo atendimento, pela parceria, mas assim, eu só falo do que eu gosto, de fato. E eu amo a equipe de vocês, eu amo esse atendimento. Eu já tenho os meus preferidos lá, porque a gente, né, vai se identificando. Então, eu queria mandar um beijo para o Gabriel, o Adriel, o Alisson, o Cleiton e para as minhas lindas maquiadoras, a Camila, a Cris e a Ana Paula. Um beijo para vocês e obrigada, viu, pelo atendimento diferenciado desde a entrada
da recepção, a entrada do manobrista, a entrada na recepção, até o atendimento também. Obrigada, viu? Hoje são eles, né? Maravilhoso. Pois é, qual foi o mito e verdade? Se preguiça para falar? Existe. Existe. Mito. Pé, pé, pé. Mitaço. Pé, 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 pé. Então, assim, eu falo que a fala, ela é, no desenvolvimento de linguagem, o último a aparecer. E não é à toa, né? Dos principais desse desenvolvimento de linguagem. Porque ela é o ato motor mais complexo dessa comunicação. Então, ele não seria o primeiro, de fato. Precisa construir muita coisa para essa fala aparecer. E essa criança, ela precisa estar bem desenvolvida no quesito de entendimento de mundo, de experiências, de coordenação motora, né, de entendimentos de significado, né, de tudo aquilo dali que ela quer te falar, e principalmente de entender o diálogo com o outro. São muitas coisas envolvidas ali para a gente classificar essa criança somente como, tipo, ela tem preguiça de falar. Então, não é só abrir a boca e mexer a boca para falar. Não é. E outra, como eu falei que é o ato motor mais complexo, é porque tem muitos músculos envolvidos e muita programação motora aqui, ó, do cérebro, né? Então é uma programação motora gigantesca para essa criança falar o nome dela. Tá? Então vamos pensar, João, Easy, que é super fácil, né? Vamos dizer assim, Easy, são 3 letrinhas, Easy. Mas existe uma programação motora de tempo, da voz dessa criança, uma programação articulatória, uma programação de pensamento do que eu quero falar. Então, são muitas coisas envolvidas para, de fato, essa criança emitir um som com um significado, né, com o entendimento daquela palavra que ele quer falar. Então, quando você fala assim, alguém pergunta para sua criança, como é o seu nome? Então, ela tem que ter entendido todo um contexto direto. Ela tem que saber nome, o significado daquilo dali, ela tem que saber qual é o nome dela. Então, ela tem que ter ouvido várias vezes o nome dela, várias vezes alguém falando que o seu nome é Cauê, o seu nome é Cauê, 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 e ele entender que quando alguém perguntar para você qual é o seu nome, ele entender diretamente a tua pergunta. E ele programar no cérebro dele o movimento articulatório de cada fonema que envolve o nome dele. Não é tarefa fácil. E construir essa pirâmide, né, de ato motor, da complexidade de tudo isso, envolve não só esse entendimento e diversos, como é que fala? Diversos aprendizados dessa linguagem, da intenção comunicativa, do entendimento do significado, dessa criança entender a intenção de se comunicar, o diálogo, a premissa do diálogo de eu falo e agora é você. A troca de turnos, né? Exatamente. E de ter uma estimulação ambiental propícia a isso, né? Não é um adulto que sempre responde por ela, né? Então, assim, a preguiça é do adulto em deixar essa criança não tentar, sabe? Então eu falo assim, é uma ansiedade tão grande que às vezes você atropela fases daquele desenvolvimento, ou então não estimula aquela criança para que essa pirâmide, né, venha sendo construída para se chegar no topo que a gente quer, que é a fala, que é um dos marcos do desenvolvimento mais esperados, né, pelos pais. Então, assim, depois do andar, o falar é o segundo ato desse desenvolvimento que os pais tanto querem ver, né? Então, para que isso aconteça, ele precisa ter passado por diversas fases desse desenvolvimento, mas principalmente ter passado por essas estimulações ambientais propícias a isso. Isa, como é que eu sei dessas estimulações específicas para as idades? Tem um livro que tu queira indicar aí, Cauê? Tem um muito bom. O Brincar é Vida. Coloca aqui, coloca aqui. Gente, assim, foi com muito amor e carinho que, de fato, eu escrevi e o Cauê fez todo ali, né,
como é? A A edição, ilustração, a né? A diagramação. diagramação dele, né? Que ficou muito legal. E é isso, brincar é vida. Porque através do brincar, você acessa não só a conexão com essa criança, mas também é por onde ela aprende a construir essa pirâmide de entendimento de mundo dela, né? Então, para ela saber que o que é água, o que é sede, ela tem que ter vivenciado e tem que ter tido diversas vezes, numa repetição, a experiência de você quer água? Vou pegar água para você. Aqui está água, beba água. Aqui tem a sua água, aqui é água. Né? Então, ela ouviu diversas vezes que aquilo dali que a faz sentir bem, naquela sensação de sede, né? Que não necessariamente ela sabe que é sede, mas naquela sensação ela sabe que isso daqui é que vai ajudá-la e que diversas vezes alguém falou para ela que aquilo dali era água, num determinado momento ela vai conseguir te pedir água. Mas se você só entregar o copo para ela várias vezes ao dia e dar para ela beber, sem essa repetição, ela não vai, ela só vai esperar você entregar o copo de água para ela. Então, assim, ela precisa ter esse ambiente estimulador para construir essa pirâmide e chegar nesse ato mais complexo da comunicação. Então, nós taxarmos uma criança de preguiçosa para falar é a gente limitar as possibilidades de avaliação e de estimular o que necessariamente ela precisa para se chegar nessa fala. Então, um ambiente pobre em estimulação, provavelmente essa criança poderá ter um atraso de fala. Exatamente. O atraso de fala, também 60% dele é ambiental. Né? Então, assim, 40% envolve transtornos, perda auditiva, né? Então, a gente precisa entender que o ambiente estimular, e até se a gente pensar numa criança que tenha algum tipo de transtorno e que associe também ao atraso de fala. Se a gente pensar que também, se eu tiver um ambiente estimulador, eu minimizo as dificuldades inerentes desse transtorno para esse desenvolvimento acontecer. Então, quanto mais estimulador, independente se a gente acha que a criança tem ou não algum transtorno, ele precisa de um ambiente estimulador. E se a gente propicia isso desde cedo, nasceu, eu já consigo estimulá-lo de diversas formas, né? Conversando, cantando, contando fatos. Você vai trocar o bebê, você pode narrar o que você está fazendo. Ele está ali, ele está te ouvindo. E ele vai começar a entender pela repetição. Né? Por diversas vezes ele vivenciando aquilo, é que você vai fazer com que ele aprenda. O aprendizado vem daí. Entendi. E tem até um mito ou verdade mais para o final, mas eu já vou encaixar ele aqui, que eu acho que fica interessante. Um ambiente com TVs, com telas, é um ambiente estimulador? Né? Pra... Outro mito enorme, né? E até perigoso. Porque a gente também falou aqui num episódio muito legal sobre telas, né? E por mais que seja em questões diretas na oftalmologia, porque foi com uma oftalmopediatra que nós conversamos, doutora Karina, mas foi um episódio em que, em diversos momentos, a gente fala sobre esse momento tão passional que essa criança vive frente a telas. Então, assim, quando você brinca com uma outra pessoa, você precisa se movimentar. Porque o brincar é isso, né? Então, Cauê, eu vou jogar essa bola para você e eu faço assim para você. Joga para a mamãe, joga de volta para a mamãe. Né? Então, por mais que num primeiro momento ele não entenda o que você está falando, mas quando ele realiza aquele movimento, você vai festejar, você vai reforçar positivamente aquele ato, e aí você joga de novo, ele vai começar a jogar para você. Né? Então, essa troca ele vai ter na tela. A tela é algo completamente passional. Então, ele está sentado, olhando, ouvindo, mas ele não está interagindo. Então, a fala, ela precisa ter um espelho, né? Então, esse ato de articular e saber que o som sai por aqui e que eu posso impostar essa voz e que do fato que eu olho para você e você fala para mim, mamãe, mamãe, e a criança vira para você, papai,
né? Acontece. Acontece. Porque ele ouve muito também. Mas eu falo que isso daqui é um espelhamento muito importante para o seu filho entender que ele pode fazer exatamente esse mesmo movimento, né? Para também falar aquela palavrinha que você tanto está repetindo para ele, tanto está repetindo para ele, né? Então ele vai fixando, ele vai entendendo quem é a mamãe, porque de tantas vezes que você fala, né? Ele entende quem é a mamãe, ele entende quem é o papai, ele entende o nome da cachorrinha, ele vai entender o nome de todo mundo da família, o nome dele, porque a gente mais repete. Né? A gente repete muito. E essa forma de você espelhar a tua articulação vai fazer muito sentido para ele também. E se a gente for pensar nos desenhos, não tem articulação. Tem só um áudio de fundo e tem, né, um desenho que está só abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E não é assim que ninguém articula fonema, né? Então, assim, ele pode aprender a musiquinha, mas se ele não conseguir falar, articular, ele pode memorizar aquela música, mas tampouco vai conseguir cantá-la. Então, em algo tão passional, não vai existir estimulação para essa linguagem, essa fala, porque não vai existir uma troca entre a criança e o que está acontecendo na tela. Então, eis aí o perigo. Eu até acredito, Cauê, quando alguém fala assim, olha, porque até o meu também aprendeu. Se a gente for pensar assim, olha, não tem como não dar tela. A gente já falou sobre isso daqui. O meu também não fica sem tela, né? O meu tem os horários dele de tela. O que a gente está falando são excessos, né? Essa criança precisa sair dali, precisa brincar. E brincar com o outro, né? Então, a gente já falou sobre isso. Mas se a gente, por exemplo, mudar também para programas educativos, dá para associar o aprendizado ali também, né? Então, é um recurso que a gente também pode utilizar. Então, pensar nessa criança que está, por exemplo, aprendendo o alfabeto, e a gente coloca musiquinhas do alfabeto. Ajudou o meu filho nesse aprendizado, mas eu não posso deixar só a TV querer ensinar para o meu filho, né? Eu preciso ter um reforço ali. Então, a gente associar as duas coisas pode fazer mais sentido do que a gente esperar que a TV, né, ensine alguma coisa para o nosso filho, somente, né? É verdade. A gente tem vários episódios que tocam nesse assunto sobre telas, né? O da oftalmo com a doutora Karina. A gente tem, acho que uns 3 ou 4 episódios que tocam sobre tela, inclusive o do Dr. Vitor. Verdade. Né? E ele tem um recado muito importante no final sobre telas, que ele dá 5 motivos pelos quais você não deve deixar o seu filho na frente das telas. Vale a pena conferir esse episódio. Vamos lá, continuar. Uma outra coisa que está muito comum no nosso dia a dia, hoje em dia, são os fones de ouvido. Sim. Né? Uhum. E é um mito ou verdade que usar os fones de ouvido, mesmo em volume baixo, pode ser prejudicial para as crianças e adolescentes? É verdade. É verdade, e eu vou te falar assim, nem sempre necessariamente envolve perda de audição, tá? E eu vou explicar o porquê. Quando eu falo assim, adolescente, ok, que a gente sabe que usa muito fone de ouvido, adultos, né, que estão em trabalho, você viaja, se você vai para algum lugar, tá todo mundo com seu fone de ouvido. Né? Parece que as pessoas têm medo do contato interpessoal hoje em dia, né? Eu não quero que ninguém me pergunte nada, né? Tipo assim, eu não quero, não, nem fala comigo. Não é verdade? Então as pessoas preferem, tipo assim, ficarem meio todo que mundo com uma caixinha. inacessíveis nessa comunicação, né? Tem uma fobia social que está crescendo, né? Cada vez mais eu vejo isso, porque aonde você vai tem gente com fone, com seu fone, com o seu celular, com o seu mundo, né? Com a sua bolha ali, onde quer que você vá. Então, é até meio assustador, assim, porque você olha para o lado, você... Né? Eu que sou a louca e puxo o assunto até na fila do pão, imaginar, né, viajando e aí tá todo mundo aqui, né, com o seu fone de ouvido. Mas criança com fone de ouvido, eu falo sempre assim, pra quê? Né? Pra que dar fone de ouvido para uma criança? Qual a necessidade disso? Então, eu já também colocaria ali uma situação que não permitiria o uso de fones para criança. Primeiro porque não tem fone ajustável para a orelhinha delas. Não ficaria nenhum fone confortável nessa orelhinha, né? E aí mesmo que você use, por exemplo, a gente vê muitos TEA, né, crianças com TEA que têm sensibilidade auditiva e que estão com aquele fone protetor,
Então, eles são abafadores, né? Então, não são fones que trazem música ou que trazem algum outro estímulo sonoro. São fones abafadores, é diferente, é um equipamento de proteção individual. Então, se a gente for falar de fones mesmo de ouvido, aqueles que enviam algum tipo de emissão sonora, né, intensidade sonora, pressão sonora, enfim, não realmente indicaria para criança nenhum deles. Para adolescentes, né, ou crianças maiores ali, perto ali dos 12 anos e, né, nessa fase aí de transição, e para os adolescentes, que estão sempre ali com seu fone de ouvido, e mesmo para adultos, mesmo que não esteja em volumes intensos, em volumes altos, que acaba, de fato, dependendo da quantidade de horas que você fica com aquele fone de ouvido, e acabam lesando as células auditivas, trazendo uma perda de audição irreversível, você também corre um risco de infecções de ouvido, de otite. Não compartilhe fones de ouvido, porque você não sabe se a outra pessoa tem ou não algum tipo de inflamação, infecção, né? Algum tipo de bactéria, de vírus, né? Que vai compartilhar com você nesse momento, né? Da troca do fone de ouvido. Ouvi aqui. Ouve aqui, exatamente isso, né? Então, compartilhar fone de ouvido é um perigo. E esse abafar do ouvido por muitas horas também te traz uma maior probabilidade de ter, né, essas infecções por esse abafamento, né, do teu conduto auditivo. Ele precisa estar arejado, né? E no momento que você fica abafando ele por muito tempo, você também pode causar, né, esse tipo de inflamação, infecção. E fora que a higienização dos fones geralmente é precária. Né? Então, Sim. você acaba também levando bactérias e sujeira para dentro do teu ouvido. Né? Então, acaba também te trazendo um malefício muito grande e que pode também te causar uma perda de audição. Fora isso, se a gente for pensar em adolescentes que ficam o tempo inteiro ouvindo músicas ou tirando do ambiente essa audição tão importante, porque a nossa audição ela é um alerta. Né? Então, se eu tô aqui escrevendo com você e, sei lá, o Rodrigo grita dali, fogo! E prontamente eu vou ouvir, ou se ele fala alguma coisa assim, Izzy, chama o meu nome mesmo. Eu tô alerta a isso, né? A nossa audição, ela não dorme. Ela tá o tempo todo alerta. E se a gente for falar que se eu tiver o tempo inteiro com o meu ouvido com outro tipo de estímulos e eu perco os estímulos ambientais, primeiro já é um perigo muito grande. Segundo, que as minhas habilidades auditivas, elas vão sofrendo também um declínio muito grande. Então, vai ser uma criança, um adolescente mais disperso, um adolescente com dificuldade de ouvir, por exemplo, uma palestra e se concentrar nessa palestra, né? Problemas de aprendizagem, né? Então, vai vir uma avalanche de alterações dessas habilidades auditivas por conta do uso de fone de ouvido por muitas horas no teu dia, né? Fora esse perigo, são várias habilidades auditivas que podem ficar aquém desse desenvolvimento por conta de horas e horas ali, né, ouvindo e tirando outras possibilidades de estimulação auditiva ao teu redor. E aí a gente normalmente ouve assim, a gente ouve isso na Audionorte. Mas depois eu tiro o fone e o meu ouvido descansa. Ele descansa? Então, existe um tempo de descanso, sim. Né? No entanto que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação auditiva em trabalhadores que são expostos a ruídos e precisam usar abafadores e tal, e que em dado momento pode ser que fique com a audição cansada, a gente fala sempre que não é para sair do trabalho e fazer uma avaliação auditiva, é sempre esperar o outro dia para ter realmente acontecido essa recuperação, né, desse cansaço auditivo, essas células voltem a funcionar de uma forma 100%, de uma forma melhor, para que se faça tenha um resultado mais fidedigno dessa avaliação. Quando a gente vai para a festa, Cauê, e a gente fica perto de caixas de som ou está um ambiente que realmente uma intensidade sonora muito grande, você sai dali com o ouvido muito cansado. No entanto, que você sai daquele lugar que está muito barulho e quando você sai para um lugar que não está mais barulho, você sente esse cansaço, você sente como se você estivesse ouvindo menos, mesmo porque está. Você se sente com o ouvido parecendo que está cansado e, às vezes, em algumas situações, até zumbido. Então, você fica com um zumbido que é justamente um alerta, é um cansaço.
Essas células auditivas, a gente fala que elas são fatigáveis. E nossa proteção, nós temos um músculo que faz uma proteção quando se tem sons de alta intensidade. Então, vem um som de alta intensidade, ele se contrai e ele não deixa passar toda aquela intensidade lá para dentro. Só que se ela vem várias vezes, vai ter um momento que ele vai cansar e aí ele vai deixar passar toda essa intensidade sonora até a nossa orelha interna, onde estão as células auditivas. E aí é nesse momento que ocorre o maior perigo dessas células serem lesadas, porque a minha proteção anterior, ela cansou, ela é fatigável, né? Então, acabou que chegou toda aquela intensidade em que eu estou ali exposta nessas células auditivas. E aí elas vão... a gente fala de espolarizar, elas vão cansar, elas vão ficar ali quietinhas, né? E pode realmente haver uma recuperação no outro dia, né? Essas células, na hora que você dormir, ficar num silêncio, elas podem se recuperar naturalmente, mas você não pode apostar que sempre vai acontecer isso. Em algum dado momento pode haver maior probabilidade, seja do teu organismo, seja do que você consumiu, né, naquele dia, e seja da intensidade que você ficou ali por mais tempo, você vai acabar lesando essas células auditivas. Mas essas células auditivas, uma vez lesionada, não volta não mais. volta mais. Não volta mais. Então, aí é que está o maior perigo, né? Porque é uma perda de audição, nesses casos, né, por indução de ruído, irreversível. Importante. Fiquem atentos. Né? Depois só aparelho auditivo, gente. Cuidado. Aparelho auditivo, implante coclear, né? Em casos maiores, mas aí não tem o que fazer, né? A gente vai ter que apelar para uma prótese e fazer o trabalho que essas células faziam. Outro mito ou verdade. Meninas aprendem a falar mais rápido que os meninos? Isso é muito legal. Eu vou falar... Assim, se a gente for falar cientificamente mesmo, é um mito. Até porque, por exemplo, o João falou mais rápido do que a Maria Júlia. Não é regra, então é mito. No geral é mito. Mas tem um estudo curioso, né, da faculdade, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em que eles falaram que o cérebro da menina, ele, na linguagem, ele se desenvolve mais rápido. Então, é um cérebro que ela é mais atenta no... Por isso que geralmente elas falam mais, né? Elas gesticulam mais, elas têm uma maior facilidade nessa comunicação como um todo. E os meninos, o cérebro parece que foi programado mesmo para coisas mais de coordenação, né, motora, de força, de atenção para várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Assim, então, foi um estudo interessante no qual eles falaram que sim, que as meninas parecem que têm um cérebro mais programado para esse desenvolvimento de fala acontecer de forma mais rápido. Pela comunicação está mais intrínseca, né? Na epigenética, enfim, dessa mulher. E isso, ele não está falando de algo recente, ele está falando de algo desde dos neandertais, assim, sabe? Então, é o que vem de lá mesmo, que o cérebro daquele homem foi programado, o cérebro da mulher foi programado, né? Que era o homem mais de força, mais, né? Daquele senso de proteção, daquele senso de atenção a tudo, e das mulheres mais de uma forma de comunicação, de afeto, enfim. E nessa comunicação parece que é um cérebro mais desenvolvido. E é bem legal ler essa pesquisa, esse estudo, né, dessa universidade, que é legal a gente também pensar que pode ter realmente uma diferença ali. Mas não, é um mito, porque não tem como se comprovar isso cientificamente. E tem muitos meninos que falam bem primeiro que as meninas, e lá em casa, por exemplo, foi um deles. E eu acho que vai caber mais com um mito e verdade ali. Mas uma curiosidade eu queria te falar agora, até pensando nesse desenvolvimento do cérebro humano. Vocês sabiam que faz todo sentido a gente dar para crianças pequenas muitas coisas que tenham coordenação motora fina? Por que a gente fala tanto nesse movimento de pinça, nessa estimulação, né? Principalmente quando a criança está ali atingindo o seu 1 ano de idade, né? Ela brincar com coisas de montar, com encaixe, né? E deixar ela pegar na areia, cavar em várias coisas de contextos sensoriais diferentes para estimular essa coordenação motora fina. Porque, Cauê, você sabia que o movimento da coordenação motora fina, ela estimula a mesma área cerebral do falar, da área motora da fala? Então, assim, quanto mais você também estimula esse ato
de coordenação motora fina, você também está estimulando a área motora da fala, né? Então, por exemplo, a área motora da coordenação motora ampla, global, ela é outra área do cérebro. Sim. Então, se a gente, das partes do estudo, fala que os meninos, eles são mais arteiros. Outro mito, gente, pessoal. As Eu tô meninas de são bem acordo. mais tranquilas, né? Vou bater na porta desse pesquisador também. Ô, querido, estuda essa pessoa aqui, né? Estuda Maria Júlia aqui. E quantas meninas vocês vão mandar para lá também, né? Mas o que eles explicaram? Que os meninos, eles são melhores nessa coordenação motora ampla, de subir, de descer, de se jogar, de levantar, de esportes, enfim. Por muito tempo foi isso, né? As meninas hoje estão com uma epigenética, ó, lá na frente. Mas uma das explicações foi essa também, porque as meninas, né, mais quietas, brincam com coisas mais manuais e os meninos mais de chutar, de não sei o que e tal. Então eles são de outra área cerebral, né? E o fato é que quando se desenvolve essa área da coordenação motora ampla, o de linguagem ela vem aqui, ó. E o contrário também, quando a criança é na linguagem da coordenação motora ampla, tá aqui. Não estou falando de atrasos, eu estou falando só de desenvolvimento normal mesmo, tá? Então, isso também é cientificamente comprovado. E é um dado muito legal, uma curiosidade muito legal. Então, quando as mães e tal me perguntam por que tem tanta coisa manual para criança, faz muito sentido, porque o que a gente quer estimular? Não é a fala, não é a linguagem, faz todo sentido você dar para o seu filho brincar com coisas manuais, massinha, slime, areia. Inclusive, dentro do e-book, a gente tem um capítulo Exatamente. específico só sobre brincadeiras com sensoriais, brincadeiras de coordenação motora fina, fina, né? Esse movimento de pinça, ele é extremamente importante, porque ele mexe com áreas cerebrais incríveis de refinamento fino até da fala também, né? Então faz todo sentido a gente brincar, né, com a criança estimulando essa coordenação motora fina. Perfeito. E vamos para um outro mito ou verdade. Lá em casa, eu lembro que quando a gente ia ter o João, eu sempre ouvia a Carolina falar assim: a única coisa que eu não abro mão é de ver o João, o nosso filho, com um chupetão, assim. Ah, eu acho Fazer... lindo criança com chupeta. Eu lembro dela falar isso pra mim. Eu ficava... Né? Falava bastante. E aí? Mito ou verdade? Me perdi aqui na pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Você... 7. O uso prolongado de chupetas pode atrasar o desenvolvimento de fala? Claro que sim, isso é uma verdade muito grande. E eu vivenciei isso também na prática, né? Não só na teoria, que eu já sabia, mas na prática eu vivenciei também. Então, assim, a Maria Júlia teve um pequeno atraso de fala, porque ela chegou no limite que é possível esperar. Não estou falando de um esperar sentado, tá, gente? Eu estou falando de um esperar estimulando, de um esperar observando, né? Que é até 1 ano e 6 meses, né? Então, na verdade, 18 meses, é isso mesmo. 18 meses é o tempo limite de esperar essa fala acontecer. E o entendimento da Maju estava aqui e a fala aqui. Então, existia uma diferença que precisava ser pesquisada, né? E aí, sou da área, né, gente? Então, sentei e fui estimular ela de outras formas. E perto de fazer 2 anos foi quando ela deslanchou a falar. O João não, gente. 12 meses, esse menino já estava falando um monte de palavrinhas, né? Com 1 ano e 6 meses já me contava historinhas, né? Já montava pequenas frases. E era muito lindo de ver. E a dicção dele é maravilhosa hoje, né? Então, a da Maria Júlia está se ajustando cada vez mais, mas a gente sabe que crianças que tiveram atrasos na fala, elas vão ter atrasos também nessa melhor forma de articular, né, de falar. Às vezes pode acontecer no escrever, dependendo do tempo de atraso que essa criança ficou, né? Também ali sem essa estimulação. Então, qual foi meu mito? Mito, é verdade? Se o uso prolongado de chupetas pode Tinha me atrasar o perdido aí. desenvolvimento. Pois é, mas sim, é verdade, porque o que acontece? Não só em estruturas físicas, né?
essa boquinha vai ser modificada em relação à dentição, e a gente já teve episódio aqui também. Estamos Clívia precisando Rocha. repetir, né? Inclusive, esse a do- episódio, porque foi a um dos doutora. primeiros também, e foi muito legal, né? Ela fala bem sobre Ela isso. fala bem sobre isso, Clívia. Um beijo para você, minha amiga, uma odontopediatra sensacional, né? Minha amiga também. E a gente estava falando sobre, nós falamos sobre essa modificação na arcada dentária da criança, porque assim, a fala nada mais é do que você articular os fonemas, certo? E ainda associar com a voz que é produzida. Mas essa articulação, ela depende de todos esses órgãos bem alinhados: boca, língua, dente, bochecha. Então, tudo isso daqui tem que estar muito bem alinhado para que esse fonema saia com o som adequado, com o som correspondente a ele, né? Então, por isso também não é tarefa fácil. E aí, se essa arcada dentária está modificada, esse som não vai sair de forma adequada. E aí vai ser uma fala confusa. Uma fala que muitas vezes vai ter trocas, mas é por conta disso, ele está com tudo desalinhado. Ou está com tudo hipotônico, né, sem força, Sim. porque, enfim, ou ele não consegue colocar a língua no ponto articulatório de forma correta, e assim por diante. Mas também há um outro grande perigo ali. A gente precisa articular, abrir essa boca para falar, para produzir esse som, né? Se eu tô com algo impeditivo dentro da minha boca, como é que eu vou falar, gente? Acabou, né? Tem essa. Então, assim, eu brinco com os filhos das minhas amigas, e quando tá com a chupetinha na boca e vem falar alguma coisa para mim, eu falei: a titia não entendeu nada. Nada. Você tem que tirar a chupeta para a titia entender, né? Então, aí tira a chupeta para poder falar. Mas existem várias trocas fonêmicas e uma má articulação mesmo por conta da chupeta, porque ela coloca todos esses órgãos fonoarticulatórios em posições completamente inadequadas para essa articulação acontecer. Então, no momento em que ela está usando, ela está te ouvindo, e você falou mamãe, experimenta. Experimenta falar com o seu dedo na boca, né? Com alguma coisa dentro da boca, experimenta falar. Não vai sair, o teu ponto articulatório vai ser completamente diferente. E quando você tira aquilo dali, que você fica horas, que a criança fica horas do dia com aquilo, o ponto articulatório dela ela não vai conseguir fazer. Então vai ser uma dicção muito, muito ruim para outra pessoa entender. Né? Então, tem vários perigos aí que realmente estão associados ao uso da chupeta. Pode ser bonitinho, pode ser fofinho, mas, né, não dá. E aí, como a Maju ficou... E assim, reza a lenda também, que eu não sei se é mito ou verdade, mas que tem estudos, né, que comprovam que as modificações que aconteceram, que elas podem se autoajustar, né, organicamente, se você consegue tirar essa chupetinha até 2 anos de idade. E foi o que enlouquecidamente eu fiz, né? Então, antes da Maria Júlia completar os 2 anos, próximo ali eu já fui começando a tirar, a gente plantou a chupetinha, nasceu o pirulito, faz a brincadeira que for, amarra no balão de gás e fala: vamos dar tchau pra chupeta, né? E a criança vai ver a chupeta indo embora, vai ver a chupeta plantando e nascendo, né, alguma coisa, né, o pirulito, como foi lá em casa. Mas, enfim, associar alguma despedida da chupeta ali para fazer sentido para essa criança também, não só sumir com ela, né? Porque nós fomos irresponsáveis em dar, nós não podemos ser irresponsáveis, né, de também criar um trauma emocional ali nessa criança que se tornou dependente dessa chupeta. Aí é pauta para outra história aqui no nosso Pode Escutar. Que inclusive a Clívia também falou no episódio sobre isso, sobre O formas cuidado, mais, né? o cuidado, formas mais humanizadas de retirar a chupeta, né? Não, tem que fazer sentido Eu vou isso colocar daí. num card aqui sobre esse Pronto. episódio. Perfeito, perfeito. É verdade que a gente já falou bastante aqui, né, sobre ele, é muito legal revê-lo. Mas é isso, gente, não dá para falar com chupeta na boca, o ponto articulatório está completamente alterado e você ainda vai alterar os órgãos fonoarticulatórios também necessários para essa fonação acontecer de forma adequada. Perfeito. Lá na tua casa, como é que a Maju chama o João? Babu. Babu. Sabe que ela tá perdendo isso já? Agora ela tá chamando mais de João mesmo. Eu achava tão bonitinho, eu achei que ia ser uma conexão entre os dois. Lá em casa, a Aurora chama o João de Jojoi. Jojoi? Meu Deus! Jojoi. De onde elas tiram isso, né?
Mas eu chamo paizinho. Ah, Paizinho, entendi. vem aqui. Parece eu um tempo falando pro João, vem cá, né? Tipo assim, mamãe, vem cá. E, ih, mamãe, você sou eu, né? Tem umas loucuras que a gente faz assim nessa E comunicação. aí eu te pergunto: falar de forma infantilizada é um mito? É uma verdade que prejudica o desenvolvimento da fala? Hum, vamos lá. Depende da idade, tá? Vou explicar. Mas a forma infantilizada não é bem isso assim, tipo, babu ou jojoy, não é. Tipo, vem cá, neném da mamãe, vem cá, eu vou te mostrar isso daqui. Toma Ah, essa que coisa mais aguinha, linda. Pega essa aguinha, essa pega o bichinho, comidinha. joga a bolinha, faz não sei o quê. Então, isso daí tem até um termo em inglês. Nossa, esqueci agora, mas tem um termo até utilizado para esse tipo de voz, tá? Mas assim, ela faz sentido, Cauê, para um bebê de até 12 meses. A forma de você chamar a atenção dessa criança é fazendo essa vozinha mais fina. Então, a vozinha mais fina chama a atenção da criança. O tipo de melodia, esse tipo de brincadeirinha, né, faz muito, muito, muito sentido para ela. E você vai conseguir reter mais atenção e sorrisos e conexão com o seu bebê quando você faz essa vozinha. Meu amorzinho, bebezinho da mamãe, cadê? Não tô falando de falar errado, né? Aham, De o bebechinho da mamãe, você quer molanguinho, cadê o molanguinho, né? Então, assim, tem muita gente que confunde a vozinha fininha com o falar vou errado. falar errado, Nós temos que é que outro problema. lembrar que nós somos modelo dessa comunicação e esse modelo vai ser seguido, né? Acabou. Então, quando a gente fala de forma fininha, né? Vem cá, amorzinho da mamãe, né? Cadê? Você quer o seu suco agora? Você quer o seu suquinho agora? E não sei o quê. Então, você falar de forma mais fina, você vai gerar mais conexão, vai ter mais atenção do seu bebê e vai gerar realmente uma conexão melhor com ele, uma comunicação melhor com ele vai te dar mais atenção, chama mais a atenção dele. Então, até 12 meses. A partir disso, já não é saudável. Porque, lembra, não é a partir de 12 meses que a gente quer essa articulação, que a gente quer esse modelo de fala, que a gente quer estimular essa fala. Então, se eu falar de forma infantilizada, ele também vai falar assim. E aquela vozinha de bebê, ela tem que ir melhorando, porque ele já tem a vozinha de bebê, ele já tem aquela vozinha fininha. E aí ele vai também começar a se forçar a falar fininho, de uma forma infantilizada, né, de forma de bebê, mesmo grandinho já. Então, o bebê deixa de ser bebê aos 2 anos de idade. Depois de 2 anos é criança, né? Então não tem mais bebê. Posso falar bebê pro meu filho até hoje, se eu quiser. Eu falo pra ele, tem 6 anos de idade, eu falo que ele é meu bebê. A Maria Júlia, eu falo que é bebê. Ela fala, não, eu sou bebê. Eu sou grande, olha o meu tamanho. Eu sou grande já. Mas eu já atendi casos, inclusive, de uma criança de 5 anos de idade e que falava totalmente infantilizado, né? Imitando essa vozinha, falando tudo no diminutivo, mas porque ele tinha um modelo em casa, né? Então, assim, fez terapia a mãe e a criança. E novamente volta no contexto do ambiente, né? No contexto do ambiente, com certeza. Nós somos o modelo dessa fala. Perfeito. E a gente vai para a última, mito ou Uhum. verdade? Colocar um pintinho para piar na boca da criança faz ela falar mais rápido? A Fono até levantou e Aquele foi meme, embora. aquele meme que a gente só levanta e vai embora. Tchau, gente. Beleza, valeu. Né? Então, assim, cara, que dó dessa criança, né? Tá na Me internet. mandam vários vídeos. Não, me Se manda. tá na Todo mundo me internet é encaminha. verdade. É verdade, né? Se tá na internet, tem lá uma tarde de verdade. Empiricamente, É, né? Verdade. Mas, gente, eu tenho dó. Me mandam muito, porque tem vídeos sim. engraçados, né? De colocando o pintinho pra piar. E tem várias lendas dessa, né? De colocar a água na concha, né? Pra criança beber. Mas essa do pintinho é dose, viu? Botar é até perigoso, tá, É gente? lenda, Pelo viu, amor gente? de Deus. Pelo amor de Deus, é até perigoso de doenças Sim, mesmo, sim, enfim, sim, né? De sim. diversas coisas aí, botar o pintinho na boca do bebê. Mas é totalmente mito, né? Não sei, eu queria descobrir até. Não sei se eu já fiz essa pesquisa em algum momento para tentar descobrir de onde veio isso.
Então, se você sabe, manda aqui pra gente. De onde veio isso? Se eu pesquisei, já esqueci, porque eu devo ter pesquisado em algum momento, né? Mas em algum momento, tipo, veio essa questão do pintinho. Peraí, pintinho na boca da criança para falar. De onde veio isso? Então, uma simpatia do pintinho é uma crença popular de que colocar um pintinho para piar na boca do bebê ajudará a falar mais. De onde veio a lenda? Muito utilizada por pessoas mais velhas para executá-la. Olha, ainda ensina a fazer para executá-la. Coloque um pintinho. Próxima vez a gente compartilha. Olha, não falei da concha? Da simpatia da concha, que consiste em servir água para a criança em uma concha por 7 vezes seguidas. Ei, gente, não pode ser 6, não pode ser 5. Tem que ser 7. Nem 8. Tem que ser 7 vezes seguidas, tá? Então, entre algumas culturas indígenas brasileiras, existe a crença de que colocar um pintinho para piar próximo à boca dos bebês ajuda no desenvolvimento da fala, incentivando. Mas não se sabe ao certo de onde veio essa lenda. Porém, sabemos que ela muito provavelmente é de culturas indígenas. Tá vendo só? Pronto. Então é isso, né? São simpatias. E assim, tem várias. E tem várias, não só apenas essa. Simpatias. Mas não a base científica, tá, gente? Então, mito, e com essa pode encerrar. Mas é isso, gente. Se a gente esqueceu, né, algum mito e verdade aqui, manda pra gente. Vamos ter o prazer em responder. Eu amei participar desse mitos e verdades, porque eu acho que eram perguntas muito frequentes, né? E a gente usou o nosso espaço aqui no Pode Escutar, Pode Falar, para responder vários desses mitos, e eu adorei ser entrevistada por você, viu? Já pode? O que vocês acham? Fazer alguns episódios aí pra gente? Pode dizer que sim. Pode dizer que não. E uma dica de fono para vocês. Sempre que forem falar com o bebê, vocês falam assim, papai, 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 papai. Ele vai chamar mais papai do que mamãe. Beleza? Não, mas falando agora, quer deixar algum recado para as mães relacionados a isso? Sim, eu acho que o principal da bandeira mesmo que eu quero levantar, Cauê, é a atenção com o acompanhamento do desenvolvimento auditivo do seu filho. Desde cedo, né? Desde quando nasce, a gente sabe do teste da orelhinha, que é lei, mas muitas vezes não é orientado para essa mãe, quando esse bebê passa no teste da orelhinha, a fazer, né, esse acompanhamento de forma regular, né, da avaliação auditiva do seu bebê. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, porque todo esse desenvolvimento de linguagem e de fala, ele só vai fazer sentido se o desenvolvimento auditivo estiver ok também. Então, mesmo que o teu coração de mãe não te alerte para nada em relação à audição dessa criança, mesmo que não tenha geneticamente hereditariedade na família, né, com pais ou tios, avós com problemas auditivos, mesmo que isso não faça parte do teu dia a dia, leve o seu filho para fazer a avaliação auditiva e acompanhamento auditivo também, tá? Então, depois do teste da orelhinha, mesmo dando tudo ok, ele precisa ser reavaliado com 6 meses, com 1 ano, e depois, a cada ano, colocar no check-up desse bebê, dessa criança, essa avaliação auditiva também. Combinado? É isso. Check-up auditivo anual. Né? Perfeito. Super importante. Perfeito. A gente vai encerrar o programa de hoje, né? O episódio de hoje. Obrigada, foi ótimo estar com vocês. E, gente, a gente agradece imensamente aos nossos parceiros e patrocinadores. Esse nosso projeto, ele faz mais sentido pelo apoio de vocês. E se você, né, você sabe que o nosso maior público é materno, é paterno, são de profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham com crianças. Então, se você vê o seu negócio também, né, faz sentido falar do teu negócio aqui no nosso Pode Escutar, poxa, procura a gente ama fazer parceria, né? Não necessariamente sempre no patrocínio, mas a gente ama fazer parcerias. Então, procure a gente, vamos adorar conversar com você, né? E os nossos patrocinadores que já estão aqui e os nossos parceiros também, muitíssimo obrigada por acreditar nesse nosso projeto. A gente faz com muito carinho, muita dedicação. Que horas são agora, Cauê?
São 10h05. 10h05, né? O Rodrigo já está ali expulsando a gente aqui, né? Mas é isso, a gente faz com muita dedicação e carinho, e cada assunto é pensado, muitas vezes sugerido por vocês, e a gente vai atrás dos melhores profissionais, né, da região, para dividir o seu conhecimento e expertise no assunto que vocês querem ouvir aqui. Então, continue sugerindo, continue interagindo, se inscrevam, né? Porque a gente ama essa interação de vocês e é o que nos impulsiona também. Exatamente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Até o próximo, hein? Beijo! Tudo bem. Pronto. Valeu.